A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E cada um de nós, então, temos que saber ouvir esse presente, viver esse presente, para caminharmos com mais segurança e objetivando construções mais edificantes para o porvir. As obras básicas de Kardec. Capítulo 4. O papel da ciência na Gênese. É fundamental entendermos que Kardec traz aqui para nós uma explicação básica do ponto de vista da espiritualidade sobre a Gênese da Terra. Lembrando que o início de todas as revelações, de todas as pesquisas, eram feitos por sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que estudavam, aqueles que aprendiam a gerenciar o Estado, gerenciar as riquezas daquele povo e, principalmente, orientar as pessoas do ponto de vista espiritual. Então, pelo que a gente tem conhecimento hoje, os livros mais antigos, que remontam épocas bem anteriores a Jesus, são os livros dos Vedas. E lá tem a síntese da Gênese terrestre, tem a síntese do dilúvio, tem todas aquelas informações lá na Índia Védica. Moisés, que era um sacerdote egípcio, um determinado período da sua vida ele vai para a Índia, absorve esses conhecimentos, absorve esses ensinamentos e volta ao Egito, já com muito mais conhecimento do que os sacerdotes egípcios, que eram seus colegas de estudo, inclusive Amenófis IV, que era o professor dele, que mais tarde veio a ser Kardec, segundo Rochester, está no livro O Farol Menefitá. Então, a gente vai entendendo que todos estavam entrelaçados dentro de princípios básicos do processo de evolução. Kardec também, um pouco mais tarde, eu acredito que ele tenha sido Aristóteles, e Rochester cita que ele foi Cornélios, o centurião que viu Jesus, do livro do mesmo nome. Então, Cornélios convive com Jesus. Ele acompanha Jesus na prisão, tenta amenizar quanto pode os maus tratos sobre Jesus, e mais tarde, então, ele dá a vida pelo cristianismo, quando ele é condenado à morte pela fogueira, porque ele dizia que a igreja deveria ser gerenciada, o centro da igreja, a pedra basilar da igreja, era Jesus. E um grupo de sacerdotes queriam que fosse Pedro. E a partir então houve a dissidência, ele era minoria, acabou sendo queimado vivo, mas a partir dali as pessoas começam então a tomar outro entendimento. Abre também as portas para que Martim Lutero luta para estabelecer o protestantismo na Alemanha, antiga Prússia, e Calvino também na França faz as suas lutas para quebrar esse poder da igreja. E mais tarde, então, Kardec vem para colher os frutos do que ele semeou. Porque tem um detalhe, Kardec, ele então, como Ian Hus, o sacerdote que é queimado vivo, ele lê um livro de John Wycliffe, que era um inglês que escrevia que as missas deveriam ser celebradas no idioma pátrio, que até então era em latim. E Ian Hus começa a fazer as celebrações no idioma pátrio, com todas algo que a gente já contou antes, mas essa condenação, essa heresia de ir contra a orientação central da igreja, e aí ele é queimado então vivo. Quando ele vem como Allan Kardec, ele já pega um trabalho bem elaborado de base, tirando o poder de uma igreja, ficando o poder com várias igrejas ali, todos tendo mais ou menos a liberdade de expressão. Ele enfrentou barreiras, enfrentou obstáculos, sim, mas também ele tinha a seu favor a proteção da espiritualidade superior e um senso crítico, um senso de razão, invejável é uma palavra feia, né? Inigualável, dentro daquele contexto que ele vivia. Foi perfeito? Lógico que não, mas ele trouxe para a gente um conjunto de dados essenciais que até hoje atende às nossas necessidades, esclarece as nossas mentes, nossos corações para os cometimentos futuros, para as nossas responsabilidades futuras. E assim, nós vamos procurando caminhar e entender. E ele coloca então para nós aqui que a Gênese de Moisés, ela contém a verdade.
Só que as palavras, ao serem traduzidas, foram muitas das vezes substituídas por outras que, embora certo, aparentemente sinônimo, não correspondiam àquele pensamento da época de Moisés. E outras nós não conseguimos entender e transformamos, então, uma possível situação em um fato absoluto, ou um iniciar do entendimento da Gênese em praticamente um dogma, praticamente uma resposta cabal. E o Kardec mostra então para nós que isso não é possível, isso deve ser, esse tipo de entendimento deve ser evitado, então devemos procurar caminhar no entendimento das realizações sublimes que as religiões trazem para nós. Lembrando que todas elas são gradativas, vão passando por processos de aperfeiçoamento. Então, e pelos estudos que já fizeram sobre a religiosidade dos grandes líderes espirituais que nasceram na humanidade, quando muda uma era dentro daquelas posições do Sol dentro de cada zodíaco, então nasce um avatar, né? Nasce um líder espiritual que redimensiona a visão religiosa do mundo, a visão espiritual do mundo. E Moisés foi há 2.150 anos atrás, 2.250 anos atrás, e agora, aí depois vem Jesus, e agora iremos passar para a Era de Aquário, daqui em 2150 mais ou menos, mudando de novo essa retrospectiva de entendimento da parte de espiritualizada. Então a gente às vezes quer que o mundo transforme assim, ele leva 2.150 anos. Bom, o número 2150 é o que eu memorizei, tá, gente? Se tiver, talvez se tiver algum erro de algum desses números, por exemplo, for 2250, me perdoem, tá? Mas Moisés foi mais ou menos 2.150 anos, 2.200 anos antes de Jesus. Não tem uma data precisa porque as traduções egípcias não são fidedignas porque, segundo Rochester, nós só conseguimos traduzir 5%. Então são muitas informações que temos, são muitas informações que teríamos. E a data, que para os espíritos trazerem para nós datas, tem uma série de complicações para materializar uma data. Porque o tempo contado no mundo dos espíritos é diferente e a mente do médium aqui vai responder também de uma forma diferente com relação às datas. São detalhes, se vocês estudarem a doutrina espírita, vocês vão encontrar lá explicações, principalmente, se não me engano, do Emmanuel, com relação a datas, que é muito complicado o espírito marcar data, tanto do passado quanto para o futuro. Tem-se uma noção básica de um tempo, mas não tal qual a gente quer. Então, em 2150 vai nascer alguém para substituir Jesus? Não disse isso, não é o que eu vou dizer, mas nós vamos passar por uma transformação do entendimento, uma transformação da nossa compreensão, tal qual passamos de Moisés para Jesus, e agora vamos passar de Jesus para uma era mais, vamos chamar de quântica, que está na moda, né? Mais sutil, mais quântica, mais uma observação maior dos padrões vibratórios, dos padrões vibracionais de cada um de nós. Certamente, não temos como definir um futuro, porque não conhecemos o futuro. E às vezes falamos mal do passado porque nós carregamos as dores do passado. Mas é necessário então começarmos a carregar esperanças, carregar luz e carregar uma plataforma de paz para edificarmos as bênçãos do Senhor em nossas almas. Capítulo 4, item 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. É por isso que seus primeiros livros versavam sobre religião. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram, sobre a formação e a ordem do universo, explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Todo momento, em cada situação, em cada época, em cada conjunto de situações, temos então um conjunto de dados que traz para nós reflexões importantes para sabermos o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos trilhar. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis. Então, os primeiros livros sagrados eram também ciência
e eram também um código de leis civis. Tudo estava junto ali, mais ou menos embaralhado, porque as pessoas, para respeitarem, tinham que colocar uma origem transcendente, uma origem divina, para que eles pudessem, então, aceitar aquela verdade e seguir aqueles preceitos com todas as limitações que tem hoje, imagine naquela época. Então, era um meio de se dominar, um meio de se educar aqueles espíritos, porque todos nós, espíritos imortais que somos, passamos sempre por estágios de evolução, de aperfeiçoamento, na busca da nossa melhoria, na busca do nosso aperfeiçoamento. Somos todos filhos de Deus, somos todos filhos da luz, e precisamos, então, compreender etapa a etapa do nosso código divino, etapa a etapa do nosso processo de evolução. 2. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos meios de observação, muito eivados de erros grosseiros haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas ainda, quando esses meios fossem tão completos quanto são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Então, tem duas informações. Tem aquelas informações que as informações eram incompletas, porque não tínhamos as técnicas e as ciências que temos hoje, e a outra, tínhamos pessoas pouco adiantadas para entender e perceber todo aquele conjunto de situações. Aí, o Kardec, quando ele fez o estudo, não tinha ainda os livros exilados da capela, não tínhamos o conhecimento que temos hoje da multi-existência terrestre conforme temos. Ele tinha uma visão ampla do que ele tinha lido, mas ainda não tinha as informações todas que nós temos hoje. Principalmente o conhecimento dos livros dos Vedas. Bom, com isso nós vamos ver que, a partir do momento que os indianos criam os livros dos Vedas, que tem todas as informações que nós precisamos ali para entender a astronomia, a astrologia, a saúde e também a espiritualidade, mas, lógico, conforme disse, tem as imperfeições naturais daquela época, as tendências naturais daquela época, que ainda os indianos, alguns, podem estar presos àqueles conceitos, certo? E nós temos que então procurar entender, do ponto de vista cristão, espírita, a transcendência das informações. Não condenar os outros pela forma que eles pensam, pela forma que eles entendem, mas procurarmos entender as informações pelo prisma da espiritualidade superior. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. Olha que interessante. Então ele coloca, eles não tinham tanto conhecimento, nem tinham como entender tudo, na visão que ele tinha naquele momento. À medida que foram aperfeiçoando, foram ampliando conceitos, ampliando entendimentos, ampliando a forma de entender as informações que tinham, ler nas entrelinhas os dados e fazer um aperfeiçoamento de tudo que foi feito até então. Nós não temos que condenar o que foi feito, nós temos que entender o que foi feito, sempre a gente explica o caso da física, e ver o que nós podemos fazer para melhorar um pouco mais. Então, ele foi entendendo as leis da natureza, foi entendendo as leis que regem os astros, que regem a Terra, e ele foi então vendo que tem várias coisas a serem observadas, tem várias coisas a serem entendidas, e por isso exige um conhecimento mais transcendente para ter um amplo conhecimento das coisas. Lembrando que a codificação foi elaborada para nós termos uma visão mais ampliada das leis divinas e das leis universais, para facilitar os nossos processos de reeducação íntima, de refazimento íntimo. 3. Impotente se mostrou o homem para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito, e lhe permitisse mergulhar de cálculo, determinasse com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação,
do calor, da luz e da eletricidade. Então, todos, dentro de um conjunto de situações, dentro de um conjunto de ideias e de compromissos, precisamos, então, aprender a nos valorizar, aprender a engrandecer nossos sentimentos para valorizarmos ainda mais as nossas possibilidades evolutivas, as nossas possibilidades de aprimoramento dos nossos sentimentos. E vocês veem que o Kardec vem enumerando todas as ciências que foram as primeiras a ganhar mais notoriedade, mais mecanismo de observação dos fatos e trazer para nós, então, as possibilidades de entender e questionar. Antes da gente tentar fazer qualquer objeção ao estudo de Kardec, à fala de Kardec, e no caso aqui não é só Kardec, também o Camille Flammarion e os espíritos que ajudaram os dois a elaborar o livro, que eu entendo que o médium que psicografou a Gênese foi o Camille Flammarion, mas Kardec revisou. Então, quando eles estavam revisando, logicamente que espíritos superiores estavam participando para amenizar possíveis erros e trazer novas informações. Para quem é médium, para quem sabe como as mensagens se dão, sabe que não é tão simples receber uma mensagem. Por mais sintonia, por mais perfeição que o médium possua, existem sempre pequenas dificuldades, pequenos contrapesos, pequenos contrabalanços que devem ser observados, que devem ser estudados para o aperfeiçoamento, para o aprimoramento de cada um de nós. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os minerais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Olha que interessante. Cada ciência teve uma parcela de contribuição. A química, a geologia, a mineralogia, a botânica, a zoologia, paleontologia, a antropologia, a arqueologia. Então, olha quantas ciências foram sendo desenvolvidas, quantas pessoas foram estudando, meditando sobre o assunto para chegar à conclusão. Portanto, todo trabalho é uma oração. Toda pesquisa para ajudar a elucidar fatos é uma oração. E essas pessoas estavam então intuídas por espíritos que queriam o bem-estar da humanidade, queriam esclarecer novas formas de entender o processo evolutivo da humanidade. Logicamente, cada um com as suas limitações. Portanto, de vez em quando eles falam assim, mas a botânica agora descobriu esse fator. A zoologia agora descobriu esse fator. E assim vai passando por processos de aperfeiçoamento constante. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Então, as primeiras hipóteses que o homem teve são importantes, constituíram e constituem a base do entendimento, da razão e de um raciocínio que vai alcançar lá na frente patamares superiores de entendimento. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo, sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Ao buscar entender a origem da vida, a origem dos sistemas planetários, cada um desenvolveu uma teoria, mas todas as teorias tinham que passar pelo crivo da razão, da racionalidade, da pesquisa, para que os fatos comprovassem a teoria. Então toda teoria só é boa, só é verídica, se ela tiver os fatos que a sustentam, que a comprovam. E com isso foi feito então um mecanismo, foi pesquisado, estudado, elaborado um mecanismo de entendimento e construção para todos nós podermos entender essa grandeza, entender essas possibilidades soberanas da justiça, do amor e da fraternidade que deve existir sempre conosco,
iluminando-nos os caminhos, impulsionando-nos para as grandes realizações. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. Olha que ele coloca de certo modo experimental, quer dizer, do ponto de vista da espiritualidade, ainda faltam dados, que por enquanto, os que têm nos satisfaz, nos convence. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo as leis eternas e imutáveis que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus, do que uma criação miraculosa tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito da súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Aí é a chave para nós entendermos, porque os cientistas chegaram à conclusão que a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Emmanuel diz que todos os números são quiméricos, mas eles respeitam e nos servem de base para raciocinarmos sobre as possibilidades. Bom, então vamos achar esse número, 4,5 bilhões de anos. Se Deus fez tudo em 7 dias, estalou o dedo, tudo aconteceu. 7 dias. E aí, ficou um período então enorme de inação, dormindo, para depois fazer tudo em um tempo recorde. Ao olharmos para o universo e vermos que são inúmeras galáxias, cada galáxia tem uma família de estrelas, que são sóis. E para nós espíritas entendemos que cada estrela, cada sol, tem um conjunto de uma família de planetas em torno deles, e os planetas têm seus satélites, e todo o sistema tem seus meteoros e seus cometas que circulam entre eles. Faz parte do equilíbrio das forças. E também transmite certas vibrações que até então não entendemos plenamente. Mas existe uma teoria que todas as vezes que passa um grande cometa, surge uma doença nova, diferente e às vezes devastadora. Quando o Halley passou, surgiu a AIDS. Passou recentemente um cometa, que eu esqueci o nome, mas bastante grande, surgiu o atual vírus. Então, nós estamos em maio de 2021. Então, tudo tem uma superstição, até que se prove e que coloque uma lei. Alguém descubra uma lei. É assim que funciona. Certo? Então, até hoje é uma superstição. Passou um cometa grande, surgiu uma doença. Mas um dia alguém vai fazer um levantamento geral e vai ver, olha, realmente coincide. E assim a gente vai aprendendo que existem interferências no psiquismo da humanidade, de toda a vida na Terra, inclusive na vibração do planeta, quando se passa alguma coisa nesse sentido. Ainda não entendemos tudo, então não precisam de acreditar no que eu falei, acredite só no que está ali. Mas o fato é, existe cada galáxia, elas têm uma família de estrelas, que são bilhões e bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela que se chama Sol, assim como tem Sirius, está fugindo os nomes aqui agora, Órion, Betelgeuse, né? Aldebaran, e assim vai, com tantos nomes de estrelas, que são gigantes, grandes, pequenas, médias, de variadas cores. E aí, cada uma delas tem lá as suas possibilidades de vida dentro das condições que ela apresenta. Assim como o nosso planeta oferece a condição de vida dentro das possibilidades que ele apresenta. E Marte terá vida? Júpiter terá vida? Lembra-se que Júpiter é um planeta gasoso que fica com a temperatura negativa de menos 200 e tantos graus. Aqui, fechando, a divindade então foi trabalhando, elaborando ao longo de milênios, de eras, para que tudo fosse se adaptando, aperfeiçoando, evoluindo e mantendo condições da vida, da evolução dos espíritos agregados àquele planeta. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. Então, a Gênese que nós gostaríamos de ser verdadeira, ser verídica, é aquela que a ciência vem mostrando para a gente e muitas das vezes ela vem esclarecendo termos que estavam lá na Gênese mosaica, mas nós não entendemos, traduzimos errado,
tentamos pensar e imaginar de uma forma errada, então há uma grande transformação para a reelaboração da nossa vida, reelaboração dos nossos sentimentos. 4. No ponto a que chegou no século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? Venceu todas as dificuldades ou em parte as dificuldades? Não deu certo. Mas não há a contestar que destruiu, sem remissão, todos os erros capitais. Ele lançou os fundamentos essenciais sobre dados recusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias, que a sua solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Ademais, malgrado os recursos que ela ha tido à sua disposição, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. Então, a ciência estudou as bases técnicas. Inicialmente, as religiões criaram uma estrutura filosófica aceitável dentro daquele momento, contendo muitas verdades em fragmentos, que a ciência foi estudando, esclarecendo, ampliando os conceitos, aperfeiçoando as informações. Mas teve um ponto que ela não conseguiu ultrapassar. Nem a religião, com os dados até onde ela tinha, e nem a ciência, com os dados até onde ela chegou. Essa forma de Kardec trazer os esclarecimentos para nós é muito importante, porque cada detalhe que ele traz, cada momento de informação que ele coloca para a gente, são pontos de reflexão importantes para que a gente, então, amplie o nosso entendimento. Não quer dizer que vamos chegar à verdade absoluta, mas vamos chegar a verdades mais concludentes, mais esclarecedoras, até que um dia venha algum espírito reencarnado para nos trazer grandes revelações, grandes informações. E também não podemos desprezar que a ciência pode também criar uma máquina do tempo, vamos ser futuristas, né? E voltar ao passado e fazer uma leitura dos registros acásticos existentes na humanidade, ou, que não é também muito impossível, e é bem possível que já esteja acontecendo, já esteja em projeto de andamento, conseguirmos conectar a nossa internet, os nossos computadores, com os computadores da internet do mundo espiritual. Vai vir muito de fake news, mas também vai vir um monte de informações boas, interessantes, para quem está preparado para receber as informações boas e interessantes. 5. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, apesar dos erros que contém, que são demonstrados hoje, até a evidência é incontestavelmente a de Moisés. Nós citamos antes, Kardec não conheceu os livros das Vedas, as informações contidas nos Vedas. Certo? Então Moisés trouxe as informações mais próximas da realidade. Foi um grande missionário, foi um grande trabalhador, mas alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais. Provém ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu, ao passarem de língua em língua pela tradução, ou a acepção deles mudou com os costumes dos povos, ou também decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi tomada ao pé da letra, em vez de se ler, procurar o espírito, o significado mais fiel. Entender ao pé da letra, interpretar ao pé da letra, são os equívocos que os seres humanos conseguem empreender nas suas pesquisas, nos seus estudos. Então, a partir disso, cada um com a sua percepção, vai procurando ver onde está mais compatível com a realidade, menos compatível com a realidade, e todos procurando fazer o melhor para a edificação das forças do bem na nossa caminhada, na nossa vida. 6. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e repugnantes, pois derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça
ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Alegorias, muitas das vezes, até onde o nosso entendimento está limitado pelos nossos conhecimentos. Aquela alegoria, quando nós ampliamos o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a gente fala assim, então era isso. Portanto, nós vamos vendo que as informações contidas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, têm dados que nós precisamos raciocinar e ter outros conhecimentos para entendermos a plenitude daquelas informações. Etapas a etapas, vamos passando pelo processo de aprimoramento do conhecimento e assim vamos ampliando o nosso entendimento. Por exemplo, quando no Apocalipse, João diz que o sol tornou-se negro e a lua coberta de sangue. Então os homens, o que quer dizer o sol tornou-se negro? Os homens deixaram de acreditar em Deus. E a lua coberta de sangue é que a igreja toma atitudes que vai contra a vida, vai contra a espiritualidade. Então, em um dado momento, vai ter tantas reações incrédulas, tantas ações nefastas entre os religiosos, que trará grandes problemas para todos. Porque então, não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer, e de outro lado, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito demasiado cego pela letra, ao qual a razão deveria se submeter, e assim pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguida sobre o sentido literal. Ao longo dos séculos, das épocas, das eras, várias situações ocorreram, várias passagens vieram deparar com a nossa vida, deparar com a nossa realidade. E cada um de nós, então, começando a esse entendimento, começando essa compreensão, procurou dar os passos necessários para a evolução, procurou dar os passos necessários para a compreensão maior da vida. Cada um com seu patamar de conhecimento e de entendimento, buscando alcançar uma compreensão maior. No início, a ciência, por mais que ela tentasse andar e purificar, refinar a sua filosofia, deparava com a fé absoluta e um respeito demasiado cego por uma informação fixa na letra e não no espírito da letra, e não no aspecto mais abrangente, mais transcendente daquelas informações. Por um bom tempo caminhou assim, até que as luzes e o entendimento da humanidade, os questionamentos, abriram-se uma porta bem estreitinha, para começar a passar ali um conjunto de informações mais sutis, mais sublimes, mais transcendentes, que fez com que a humanidade ampliasse seus conhecimentos, obtesse maior informação. E assim, ao longo da existência, nós vamos adquirindo novas informações, novos conhecimentos, e a flexibilidade das leis radicais faz com que nós possamos questionar, e a ciência, questionando, alcance respostas mais condizentes, mais compatíveis com a realidade. Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que, se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Eis porque, apesar de tudo, os olhos se fecharam, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Sabedoria de Kardec, né? Tem um perigo. Aí você fecha o olho, não quero ver o perigo. Não vai evitar. Você tem que saber armar-se das ferramentas necessárias para superar aquele obstáculo, para superar aquele perigo. Quando uma construção se inclina, não manda a prudência que se substitui imediatamente as pedras ruins por pedras boas? Em vez de se esperar pelo respeito que infunda a vestustez do edifício? Que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo? Aqui o Kardec faz a questão vestustez é o seguinte: o prédio já está velho, requerendo reforma. Aí você deixa que o processo de destruição daquele prédio, daqueles prédios, se avolumam, ganhem mais notoriedade, para depois você tentar corrigi-los, depois você tentar consertá-los. Então, são etapas que nós temos que procurar aperfeiçoar, etapas que nós precisamos aprender a reconstruir, né, dentro do nosso entendimento, para sabermos que a nossa fé, ela não tem que ser tolhida.
combatida, ela tem que ser aperfeiçoada. Então nós temos que ter a prudência e o entendimento de que, diante de cada informação nova, novos entendimentos, novas atitudes e um novo conjunto de situações e atitudes que devem ser tomadas para o nosso bem-estar, para o nosso entendimento e crescimento espiritual. Ficarmos presos a um conceito que já está ultrapassado não é realmente ter fé, é ter medo de modernizar a fé. E o que Kardec fez? Trazer um conjunto de mecanismos para nós modernizarmos a nossa fé. E um detalhe terrível para as pessoas mais radicais: temos que estar sempre ampliando o nosso entendimento, sempre ampliando nossos conceitos, dentro de um patamar de respeito e de compreensão. 7. Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, demonstrou a ciência de maneira irrefragável os erros da Gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como são ali textualmente referidas. Assim procedendo, a ciência desferiu fundo golpe nas crenças seculares. A fé ortodoxa ficou combalida, porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental. E até hoje ainda tem as pessoas na fé ortodoxa. Respeitemos todos. Mas o que Kardec mostra pra gente é que a ciência vem trazer uma amplificação dos conceitos. Não que eles estavam errados, eles estavam incompletos ou nós não os tínhamos entendido perfeitamente. A partir do momento que a gente amplia os conceitos, amplia o entendimento, a gente então recebe melhores possibilidades de entender, de compreender e de fazer o que precisamos fazer. Mas com quem havia de estar a razão? Com a ciência que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algoritmos e da observação, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas, ou com uma narrativa escrita quando faltavam absolutamente os meios de observação. No fim de contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz que 2 e 2 fazem 5 e se nega a verificar, ou aquele que diz que 2 e 2 fazem 4 e o prova? Aqui, Kardec então traz para a gente um raciocínio bem concludente, bem condizente para fechar o assunto, que a ciência tinha os algarismos, os dados, as pesquisas e um conjunto de fatos baseado em pesquisas técnicas que mostravam que o que ela estava mostrando estava certo. Por outro lado, a Gênese dava uma descrição abstrata, basicamente genérica, compatível com a necessidade do povo quando ela foi escrita. Mas hoje, a ciência, vindo trazer para nós uma ampliação dos conceitos, dos conhecimentos, só fez tornar-se Deus ainda maior. E aí, aqueles que achavam que ia derrubar a fé, quem realmente acredita em Deus, quem realmente tem a fé em Deus, não se deixa abalar por um fato evidenciado pela ciência que contradiz um tópico religioso, mas simplesmente entende que, por mais que a obra seja inspirada por Deus, pelos espíritos superiores, no caso, né, mas o homem escreveu, o homem traduziu, o homem manipulou, e por isso fica alguns dados perdidos. E com os dados perdidos, a ciência vem mostrar para nós o caminho verdadeiro que devemos buscar para raciocinar e para entender a gênese planetária. 8. Mas objetam se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona à falta de base. Uma de duas: ou a ciência está em erro ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer que seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que não possa sobrepor as autoridades dos fatos. E aí que vem aquilo que o Kardec sempre mostrou para nós. Entre a doutrina espírita e a ciência, fique com a ciência. E diante da Gênese, nós tínhamos que fazer o quê? Observar os fatos, procurar entender a transcendência das informações, entender também que eram resumidas, era uma síntese adaptada àquele momento da humanidade. Hoje, o momento é diferente, então temos que ampliar os conceitos para entendermos, com respeito a todos e com um lado racional e lógico, a amplitude
dos conceitos, a amplitude dos fatos, para melhor caminharmos na direção do Altíssimo. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente nem inconscientemente, pois, do contrário, não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que são atribuídas a ele, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que eles é próprio. Essa fórmula sábia de fazer objeção que o Kardec tem, que é magnífica, né? Discordou, mostrou o ponto discordante, mas mostrou o fechamento lógico, racional, inteligente, construtivo de um ideal superior presente na informação. Então, os dados que estão lá podem ser reais? Podem. Podem ter sido manipulados por alguém? Pode, ele não descarta. Mas a essência está lá, mas não está em completude, não está em plenitude, portanto, nós não entendemos perfeitamente. A ciência veio esclarecer, ampliar os conceitos para que a gente possa entender. Porque em algum momento alguma coisa foi tirada ou não conseguimos entender tal qual ela tinha sido dita. Quem é médium sabe das dificuldades do médium captar inteiramente as informações dos espíritos. Tem uma passagem do Chico que um grande poeta fala para ele várias e várias poesias falando sobre o cosmos. Aí quando ele chegou na reunião mediúnica, ele foi tentar botar no papel, não conseguiu. Ele falou assim, olha, eu sou muito bom para molhar cebola, mas para escrever dados muito técnicos, a minha cabeça não dá conta. Então o médium, quem entende mediunidade, e a gente cita esse fato do Chico porque ele é um médium esplendoroso e teve essa dificuldade, imagine os outros. E em épocas imemoriais as coisas eram também um pouco mais complicadas. Se com semelhantes contradições a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser, mas dos homens por haverem prematuramente estabelecidos dogmas absolutos, de cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. E aí nós temos um conjunto de dados, um conjunto de situações que nós temos que parar para pensar e para refletir. Compete-nos, então, termos a prudência e termos o entendimento de agirmos com discernimento, bondade e uma mente bem capaz de raciocinar transcendentemente para captarmos as informações úteis, necessárias e compatíveis com aquilo que a ciência mostra, com a lógica da ciência e com a transcendentalidade da espiritualidade. A doutrina espírita tentou trazer para nós isso, mas nem todos conseguiram compreender desta forma. E aí, fica para aqueles que compreenderam uma grande luz, um grande farol a iluminar nossos caminhos para o processo evolutivo. E para aqueles que não aceitam, perde a oportunidade de seguir um caminho iluminado dentro do nosso entendimento. Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos, com bom ou mau grado nosso, quando não consigamos evitá-lo. Desde que o mundo marcha sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que os acompanhemos e nos acomodemos com o novo estado das coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se esboroa com o risco de sermos arrastados na queda. Então o passado vai caindo, esse esboroa quer dizer, vai desmoronando gradativamente, vai perdendo aquela sustentação robusta que até então parecia ter, para dar caminho, para dar espaço a uma nova informação, a um conjunto novo de dados. Tudo isso junto, trazendo para nós oportunidades de fazermos as devidas reflexões, leva-nos a alcançar metas, a buscar valores e desenvolver sentimentos que enaltecem a nossa alma, que enaltecem os nossos sentidos. Kardec e seus colaboradores tinham uma didática interessante. Eles foram mostrando que todo o conhecimento antigo foi derruindo, foi desmoronando, sem perder a essência. Pelo contrário, aquilo que era essencial, que tinha de verdade, que tinha de informação consistente, ampliou-se o conceito, aperfeiçoou-se o conceito, engrandeceu-se a Deus
E aqueles que querem, então, raciocinar dentro das informações técnicas e dentro das informações da fé, ele pode robustecer a sua fé. Portanto, nós temos que sacrificar alguma coisa nossa para entendermos as coisas de um ponto de vista mais engrandecedor, mais que venha nos fazer sentir melhores e venha nos fazer ampliar o entendimento e a cooperação na obra divina. Sempre que colaboramos com a ciência, estamos impulsionando a obra divina para a beleza, para o entendimento, para a compreensão superior. 9. Por guardar respeito aos textos recebidos como sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Fora tão impossível isso quanto como impedir que a Terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Assim, é importante termos em mente que, passo a passo, nós temos que buscar o aperfeiçoamento, passo a passo, nós temos que empreender novos entendimentos, novos conceitos, para alçarmos e alcançarmos patamares superiores de entendimento e de compreensão. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias à religião que se baseia na verdade. Assim, nós vamos entender que as leis da natureza são leis criadas por Deus. Então, qualquer religião que se baseie na verdade tem que entender essas leis da natureza e adaptar a sua forma de crer àquilo que a ciência mostra. Logicamente que a ciência pode trazer uma teoria absurda, mas cada um com seu cada um, no momento apropriado, vai começar a entender e, a partir desse ponto, começar então a visualizar e vislumbrar horizontes novos, horizontes diferentes. Certo? Lançar anátema ao progresso por atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. É um pouco de ingenuidade, para não dizer uma palavra mais pesada, achar que a ciência mostrando toda a realidade transcendente da vida, com fórmulas, com dados técnicos, então a ciência não está lançando anátema à obra de Deus. São aqueles que chamados seguidores de Deus que estão tentando lançar anátema à ciência. E lançar anátema à ciência é perder tempo, porque nós temos que entender que a religião é para os aspectos éticos e morais da vida, e a ciência para os aspectos técnicos da vida. Quando nós conseguimos auxiliar as duas coisas, conciliando esses dois pontos, ético e moral e o técnico, logicamente que vamos conseguir informações e desenvolvimento intelectuais maiores, porque tudo está contido nessas bases, o intelecto, a moral e a ética. Para progredirmos, temos que saber utilizar os três em prol do bom desenvolvimento dos nossos sentimentos. É, ademais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar a que a ciência avance e a que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. E aí é o grande prejuízo que teve a ciência, que teve a religião. Chegou um dado momento que alguns religiosos resolveram romper com a ciência e alguns cientistas resolveram romper com a religião. Ao separar as duas, a falta de equilíbrio entre as duas formas de pensar e de acreditar, criou-se um mundo meio complexo, meio complicado, e compete-nos então agir para procurarmos nos aperfeiçoar no entendimento filosófico, no entendimento técnico, para tentarmos fazer com que a ciência e a religião voltem a conversar. Lembrando que a ciência às vezes pode errar também, mas a religião tem que ter uma base sólida de bom senso para definir certos fatos. Existem algumas coisas que a ciência atual não consegue explicar, como as curas espirituais. Mas, assim como existem outras que a religião não consegue explicar. Então, ambas têm que saber ouvir uma outra, procurar entender, e aquilo que é possível acreditar, acreditem. Aquilo que não é possível não acreditar, deixe para depois. Mas que não tenham anátemas, que não tenham rusgas, que não tenham conflitos. 10.
Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais só são funestas às que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade que não compreendem que assimilar às leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Já até comentamos anteriormente, quanto mais você vai entender as obras de Deus, mais você acredita em Deus. Recentemente eu vi uma palestra em que a pessoa relatava o fato de um cientista que ele era exímio estatístico, deram ali então um curso de biologia para ele fazer o estudo do genoma humano. E aí, o estudo do genoma humano são livros de 1.250 páginas, de folha A4, escrito em letra 8. Então, vocês verem, mais de 2 resmas de papel, escrito em letra 8, aquela letrinha bem pequenininha que a gente não consegue ler com facilidade, de dados e dados que nós conseguimos levantar. E esse rapaz, esse estatístico, que era um matemático que trabalha com a parte estatística, que estudou biologia para fazer esse estudo, ele era totalmente ateu. Foi depois do estudo que você fez do DNA. O que você tem para dizer sobre Deus? Ele disse: somente uma inteligência suprema pode construir algo tão transcendente, tão maravilhoso, tão perfeito. Ou seja, ele era ateu. Quando ele foi estudar uma célula do DNA e RNA, o genoma no humano, né? Quando ele foi estudar o genoma, ele passa a acreditar em Deus. Mas não é acreditar em Deus de uma forma mística, é acreditar em Deus de uma forma racional, que pode levá-lo a ter os momentos místicos, sim, mas a racionalidade dele de ver Deus criando coisas tão perfeitas, tão maravilhosas, que somente uma inteligência suprema, isso muito superior, poderia elaborar tudo aquilo ali. Nada foi criado por acaso. Então a teoria do Big Bang, reticências, né? Na sua cegueira, porém, essas religiões preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. E Kardec deixa para nós que nós devemos pautar neste tópico, nesta meta, de entendermos que temos que enxergar mais longe. Temos que saber que em determinados momentos a ciência vai estar próxima de nós. Em outros momentos, nós estaremos nos afastando momentaneamente da ciência e, com isso, cada um vai respondendo tacitamente por aquilo que fez ou que deixou de fazer. Todos nós, então, somos obreiros da nossa existência, da nossa imortalidade, adquirindo conhecimentos novos, adquirindo aprendizados novos, para nos aperfeiçoarmos e fazermos crescer o nosso entendimento e a nossa caminhada para o Pai. Todos nós, como filhos de Deus que somos, precisamos então desenvolver esse entendimento, desenvolver essa compreensão e darmos os passos necessários para ampliar nosso raciocínio e nosso entendimento. 11. A Gênese se divide em 2 partes: a história da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio corporal e espiritual. Então tem 2 Gênesis. Tem a do mundo material, que nós conhecemos, e tem do ser humano com a sua dupla característica, a parte corporal e a parte espiritual. A ciência se tem limitado às pesquisas das leis que regem a matéria, no próprio homem. Ela apenas ha estudado o envoltório carnal. Por esse lado, chegou-se a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, pôde completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defeituosas. A base estava lançada. A base era boa. Tinha informações extremamente importantes, mas tinha detalhes que precisava ser polido, precisava ser esclarecido, precisava vir os dados técnicos para melhorar a nossa compreensão e o nosso entendimento, aumentando com isso o entendimento da grandeza de Deus, do amor de Deus. Mas a história do homem
considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita e das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. Essa questão do homem espiritual é por demais delicada. Somos seres, corpo, perispírito e espírito. Pouquíssimas pessoas se dedicaram a fazer esse estudo. Kardec deixou para nós que todos os problemas relativos à saúde humana estão no perispírito, item 54 do Livro dos Médiuns. Mas muitas das vezes nós queremos uma resolução material, criando um problema lá na frente, criando problemas mais complexos, mais adversos para nós próprios. Portanto, é necessário começarmos a parar para pensar, para tomarmos decisões compatíveis com as nossas necessidades evolutivas, compatíveis com o nosso momento de aprimoramento e de aperfeiçoamento do sentimento. A filosofia, a cujas atribuições pertence de modo mais particular esse gênero de estudos, apenas a formulado sobre o ponto sistemas contraditórios que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus. Sem outras bases, afora as ideias pessoais de seus autores, tem, pois, deixado sem decisão a questão por falta de verificação suficiente. E é importante, então, começarmos a observar que a filosofia, que deveria estar estudando essas atribuições espirituais, em um dado momento, alguns filósofos deixaram de estudar essa parte transcendente para buscarem outros mecanismos de reflexão. E também deixaram a pura espiritualidade ou se dedicaram exclusivamente à espiritualidade. Mas, de alguma forma, tentando valorizar Deus e espiritualizar demais a vida, e a outra negando transcendentemente a existência de Deus. É necessário, então, que a gente comece a fazer uma verificação para entender os mecanismos da nossa mente psíquica com as ferramentas que nos oferece para o estudo da mente psíquica. Em O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese vai nos oferecer uma base de informações, um banco de dados para entendermos melhor qualquer ciência que venhamos a estudar. Porque ao estudarmos a doutrina espírita, começamos a melhorar nosso entendimento, começamos a melhorar nossas compreensões, dando então os passos necessários para evoluirmos, para entendermos a vida e para compreendermos as razões da nossa existência, o caminho que nós temos que seguir para buscar a perfeição. 12. Esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem, por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio, para onde ele vai. Se já viveu e se ainda viverá, qual a sorte que lhe está reservada? Essas questões eram muito importantes naquela época dentro do questionamento geral das pessoas. Hoje as pessoas nem se preocupam muito com isso, eles querem viver agora o momento e não querem se preocupar com o passado e muito menos com o futuro. Logicamente que não são todos, é um grupo. E tem o grupo que quer saber de onde ele veio, para onde ele vai e qual a importância desta encarnação aqui. E o que nós procuramos, então, como entendendo Kardec, é levar a todos a fazerem essa reflexão. Como nós estamos vivendo esse momento aqui. Como nós estamos vivenciando as situações que nós estamos vivenciando aqui. Sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas que, pelo menos, permitem se discuta, o que faz com que muitas pessoas se lhe coloquem de lado, de preferência a seguirem a religião, que não discute. Isso é muito importante. Quando nós observamos aquele que está mudo sobre um assunto, ou que não se pode conversar sobre aquele assunto, e em local onde pode se debater determinado assunto, as pessoas querem debater o assunto. Quanto mais abrangente, mais interessante, mais importante. E assim, nós vamos vendo que o sentido que nós temos de procurar alcançar é discutir. Já existimos antes? Continuaremos existindo? E qual o papel da religião na nossa vida? Qual o papel
de buscarmos entender os mecanismos existenciais para nós. 13. Todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma, sem, contudo, o demonstrarem. Não o são, porém, nem quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, e isto é essencial, quanto às condições de que depende a sua sorte vindoura. Então, todas as religiões ensinam que temos uma alma, mas nem todas abordam o passado, nem todas abordam o futuro, mas todas têm como essencial a condição de que existe uma alma e que tem a sorte dela após a morte. Até aí, todas as religiões são concordes. O problema é o que acontece após a morte e o que acontece antes de nascer, que poucas as religiões emitem uma opinião a respeito. E muitas das vezes não ensinam as consequências. Cada um com seu entendimento. Nós temos que respeitar todos e procurarmos, então, esclarecer a doutrina espírita para que as pessoas possam, então, ter como lidar com as situações, como entender cada passo, cada oportunidade, cada condição. Em sua maioria, elas apresentam como o futuro da alma e impõem à crença de seus adeptos um quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério. Ligados aos seus dogmas, as ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo, o destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos. Não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever um e outro. Proscrever é... Deixa eu pegar minha cola aqui, né? É deixar para lá, fazer que não existe, desligar, denegrir, deportar, não aceitar. Então, olha que interessante. Cada um, e no Espiritismo também tem isso, cada um acredita de um jeito e prefere não entrar em debate uns com os outros, prefere não conversar, não expor o ponto de vista um para o outro, simplesmente você fica para lá, eu fico para cá, eu sigo o meu caminho e vamos disputar adeptos. É um caminho que deixa um rastro não muito bom e que não trouxe nenhum benefício para a humanidade até hoje. Tudo que começa-se por um princípio de competição de quem é o melhor, só vale isso para as Olimpíadas, para os campeonatos do esporte. Fora isso, não traz bom resultado, não traz benefícios para ninguém. E Kardec coloca um detalhe interessante, porque todos os dogmas do passado tinham um princípio para os tempos primitivos e para o mundo material e para o mecanismo do universo. E também, junto com isso, tinha o destino da alma, para conciliar o estado do conhecimento das pessoas. No momento atual, não dá. Com toda a tecnologia, com toda a evolução que nós alcançamos, aqueles conceitos antigos não são úteis, não são bons. Precisamos agora ver, da agora para frente, como poderemos, então, edificar e fortalecer esses princípios, essas ideias, para que nós estejamos, então, caminhando e aprimorando-nos para as realizações vindouras. 14. Dessas divergências no tocante ao futuro do homem nasceram a dúvida e a incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido, em que tem fatalmente de penetrar. Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. O que será? Quando pensamos racionalmente nas consequências da nossa vida, lógico que vai existir exceções, mas a grande maioria entende que tem um espírito, entende que esse espírito que somos um espírito, né? Que esse espírito vai prestar conta a Deus de alguma forma, que esse espírito vai ter que passar por determinadas situações, encarar determinadas situações e vivenciar outras situações. Portanto, não tem lugar para incredulidade, para o vácuo, porque exatamente o desconhecido cria ansiedade e o homem tem necessidade de querer penetrar nesse mundo desconhecido, porque a ideia do nada o assusta tremendamente.
Portanto, ele quer saber o que está reservado, porque deve existir alguma coisa além do presente. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que acredita em Deus, de uma pessoa que acredita na existência da alma, que são a maioria da humanidade. Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, já lhe não permite admitir as histórias com que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Qual o sentido dessa alegoria? A ciência lhe rasgou o canto do véu. Não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Aqui nós vamos ver um conjunto de informações importantes, porque ao desenvolvermos a razão, começamos então a alcançar patamares maiores da nossa história, do nosso entendimento sobre o universo e também sobre a geração da Terra. Então aquilo que estava sob a alegoria começa a vir como uma realidade mais transcendente. As informações que estão ali precisam ser adaptadas para a realidade, para nós podermos entender. Então, aqueles escritos não são absolutos. Aí vem que a ciência começa a rasgar o véu. Mas esse véu que ela rasga só dá para a pessoa chegar por um ângulozinho, por um cantinho do espectro maior que ele tem que olhar. Então, ali que foi revelado é muito pouco para aquilo que ele quer saber, porque todos nós queremos saber mais. Por mais que conheçamos a doutrina espírita e temos nuances de percepção do mundo espiritual, mas a gente quer sempre saber mais um pouco, principalmente quando se trata com relação ao futuro. O homem interroga em vão, nada lhe responde. Ela, de maneira peremptória e apropriada, a lhe acalmar as apreensões. Por toda parte depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem que, de um lado ou de outro, se apresentem provas positivas. Daí a incerteza. E a incerteza sobre o que concerne à vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi para as coisas da vida material. Por isso que nós temos que procurar entender as coisas espirituais. Porque quando a gente deixa para depois, que a gente não pensa com profundidade nas coisas espirituais, a gente às vezes cria abismos para o nosso processo evolutivo, tomamos atitudes infelizes, criamos problemas dolorosos e não conseguimos alcançar a plenitude do nosso ser. Por isso, nós precisamos aprender e começar a raciocinar sobre aquilo que precisamos fazer para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Vejamos, cada passo da nossa vida, cada momento que nós temos para encarar um momento após o outro, uma situação após a outra, exige de nós procederes e conhecimentos especiais. E assim, passo a passo, um detalhe após um detalhe, nós vamos construindo e edificando os verdadeiros bons sentimentos, os verdadeiros bons ideais para as realizações superiores da alma. E a incerteza sempre vai existir, mas não vai ser aquela incerteza incerta que ninguém sabe como é. É a incerteza de como eu estou para chegar lá. Então é uma incerteza meio certa, fazendo alguns trocadilhos para ficar mais interessante e a gente pensar que sempre nós vamos ter que olhar para o universo de uma forma a pensar: em que condição eu estou? Posso continuar na Terra? Posso ir para um planeta melhor ou serei obrigado a ir para um planeta pior? Esse o inevitável efeito das épocas de transição. Rui o edifício do passado, sem que ainda do futuro se ache construído. O homem se assemelha ao adolescente que, já não tendo crença ingênua dos seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade, apenas sente vaga aspiração que não sabe definir. Essa comparação aqui é muito interessante, porque essa fase intermediária de uma transição, de uma informação, de um conjunto de dados para outro, é uma situação extremamente delicada. Então, nós estamos vivenciando um patamar de entendimento, de compreensão do mundo e da vida, e dentro desse patamar de conhecimento e informação,
nós temos que dar os passos necessários para criar um novo edifício, onde as pessoas possam se abrigar com segurança. Aí ele compara o adolescente. O adolescente em desarmonia, em desequilíbrio, ele vai tomar atitudes que vai prejudicar a si próprio. Um adolescente harmonizado, equilibrado, tratado com as terapias naturais, ele vai tomar um outro nível de atitude, um outro nível de ações. Com isso, nós vamos começar a elaborar métodos e condições de melhor caminharmos, de melhor empreendermos o nosso processo de evolução. 15. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os dias atuais em estado de teoria, é que faltavam os meios de observação direta existentes para comprovar o estado do mundo material, conservando-se, portanto, aberto o campo às concepções do espírito humano. Aí vem um outro aspecto. Dentro daquilo que nós estamos vendo, o homem espiritual dos dias atuais, aquele que já entende que existe uma vida espiritual, aquele que já busca se espiritualizar, ele vê que todas as teorias têm faltando um pedaço. E aqueles meios que lhe facultam a observação direta, ou seja, as ferramentas apresentadas pelo Espiritismo, é uma forma de comprovar que o estado material é transitório. Portanto, vai trazer para a gente um enorme campo de percepção do espírito humano, do mundo espiritual. Essa segunda fase, quando nós aprendemos a entender a doutrina espírita, é o que vai fazer o grande diferencial para nós. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, andou a errar de sistema em sistema, no tocante ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que se deu na ordem física deu-se também na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis, a que se acha sujeito o princípio espiritual. E aqui temos que prestar atenção em detalhes importantes, porque é um meio experimental que a doutrina espírita proporciona para nós conhecermos as leis que regem a matéria e regem também o mundo espiritual. E com isso o mecanismo do universo e a formação da Terra ganha outros aspectos, porque o anterior, definido conforme estava, já não atende mais às nossas necessidades de raciocínio e compreensão. Por isso, tudo que nos deu em ordem física também deu em ordem moral. Ou seja, adquirimos um conjunto de informações e de conhecimentos. Estamos falando do homem espiritual. Conhecimentos tecnológicos. A partir de um momento, ele vê então que ele precisa alcançar um novo aspecto de desenvolvimento moral para compreender melhor o mundo imaterial, o mundo espiritual. E isso faltava então uma parte. O conhecimento das leis é que se haja sujeito ao princípio espiritual, que a doutrina vem trazer exatamente essa janelinha para que nós possamos olhar com segurança para fora da arca e nos livrarmos do dilúvio da falta de ética, da falta de moral. E assim, podermos perceber que a pomba vai trazer para nós um ramo de esperança. Cada um tem que saber o que vai receber, ou pode trazer a ameaça de um corvo. Depende do que você tem no seu inconsciente. Estava reservado à nossa época esse conhecimento, como esteve os 2 últimos séculos, o das leis da matéria. Kardec se refere ao século XVII e XVIII. Então, o século XVII, XVIII e XIX foram séculos muito ricos de desenvolvimento da mente humana pelo conhecimento intelectual. Foi sendo trazido uma gama muito grande de informações, de conhecimentos, passando para nós etapas a etapas. A gente hoje tem uma parafernália eletrônica enorme, computador, filmadora, televisão, smartphone, serviço de telefonia, que a gente fala com a pessoa do outro lado, parece que a gente está falando um de frente para o outro, tão claro que fica o som. Então tudo aperfeiçoou muito. Foram as conquistas materiais que começaram lá
em 1700, depois em 1600, 1700, 1800, 1900. E agora no ano 2000, está sendo aperfeiçoadas as tecnologias que nós desenvolvemos ao longo de 3 séculos. Porque para chegarmos à eletrônica atual, tivemos um longo caminho. Hoje nós temos microchips, que um borrãozinho preto no tamanho de um botão de camisa, ou até menor que um botão de camisa, faz inúmeras funções. Antes tínhamos que ter uma válvula maior do que essa caneta de passar slide para produzir uma das funções que esse microchip faz. Então é muita informação, é muita tecnologia. Um circuito impresso, que a gente vê, por exemplo, dentro de um celular tem um circuito impresso. Antes, você lembra aquelas televisões grandonas, aqueles rádios grandões que tinham, quem tem mais de 30 anos lembra. As televisões grandonas existiam até bem pouco tempo. Então, ainda existem em alguns lugares. Ali tem muitos equipamentos grandes. Hoje a televisão tem 3, 4, 5 centímetros de espessura, porque os equipamentos diminuíram de tamanho pela sofisticação da tecnologia. Mas a parte moral, como está? Certamente que se nós olharmos pelas notícias de sangue dos jornais, ela está péssima. Mas se olharmos pela amplitude das ações sociais que acontecem no mundo, a moral humana melhorou muito também. Tanto a moral quanto a ética. Porque existe um número muito grande de pessoas fazendo bem. Mas, como diz lá no Livro dos Espíritos, o bem é tímido. Vai fazendo os seus passos, vai dando seus passos lentamente, gradativamente. Agora, o mal é atrevido. Parte para a agressão, parte para a violência. Até o momento que lá em cima diz basta. E acontecimentos vêm à tona, desmorona todo aquele castelo de areia e novas transformações ocorrem. Sempre lembrando que temos a nossa parte a fazer, mas a espiritualidade tem sempre a parte que lhe compete realizar. XVI. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. Então, até o momento da doutrina espírita vir fazer estudos mais esclarecedores, era tudo assim especulativo e teórico. Deve existir, como será, observava-se um fenômeno ou outro. No Espiritismo, esse estudo é inteiramente experimental. Quer dizer, existe o espírito? Vamos evocá-lo. Temos o médium. E os médiuns na época do Kardec, cada um tinha a sua função. Um era psicofonia, ele dava muita preferência pela psicografia, porque não tinha gravador de voz, e a psicografia era o mais útil, botava no papel para avaliar e estudar a posteriori. Tinha os médiuns de efeitos físicos, abundantemente os médiuns videntes, e todos colaboravam, cada um com a sua parcela, para as realizações do objetivo final. Portanto, era um estudo experimental. Com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente, e sobretudo generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. Na época do Kardec, era muito estudada, muito pesquisada a faculdade mediúnica. Lembrando que a Europa passou por várias guerras, desde 1860 até 1960, muitos e muitos conflitos internos dentro da Europa. Até hoje ainda existe. Recentemente tivemos a guerra da Iugoslávia, agora estamos tendo o conflito na Ucrânia. Então, mesmo dentro da Europa, temos grandes conflitos. A mediunidade foi para o mundo espiritual, o que o telescópico foi para o mundo astral e o microscópico para o mundo dos infinitamente pequenos. Permitiu-se explorassem, estudassem, por assim dizer, de viso, as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, que, no homem vivo, se destacasse o ser do ser material, o ser inteligente, e que se observassem os dois a atuar separadamente. Olha que interessante. Achávamos que o céu era uma abóbada azul. Alguns já tinham a dimensão que não era assim, mas a maioria pensava desse jeito. Aí alguém cria o telescópio e começa a enxergar além, e vê que o universo é muito maior
do que simplesmente aquilo que imaginávamos. Começa então a estudar os astros, medir as posições, fazer uma série de observações. Aí, as doenças ainda imperavam. Veio alguém e descobriu o mundo dos infinitamente pequenos através do microscópio, mostrando que existe seres tão pequenos, mas tão pequenos que não podemos vê-los a olho nu, mas eles podem nos causar grandes danos e até a morte. A partir dali, começa então ver por um outro ângulo os processos de adoecimento. E deveria então destruir essas microvidas. Mas um pouco antes disso, Hahnemann tinha visto que todas as doenças são devidas às nossas emanações mentais, que estariam no nosso princípio vital, algo que os remédios diluídos e dinamizados tirariam e restituiriam a saúde. Ou por outra, faltava alguma coisa no nosso corpo vital, que esses remédios diluídos e dinamizados agiriam como um cimento nesses corpos astrais, nesses corpos psíquicos. E assim, ele estabeleceu o princípio da cura e o princípio de para como você indicar um remédio. O remédio deve ser indicado de acordo com a alteração mental da pessoa. Assim ele cura. E a doença desaparece no estalar de dedo. Quanto mais perfeitamente indicado um remédio, mais rapidamente aquela doença desaparece. E assim, quando foi criado então a ideia do microscópio, e as pessoas que não gostam da homeopatia, assim como os que não gostam do espiritismo, preferem nem falar a respeito. E cada um toma suas atitudes, suas ações, no silêncio do seu coração vai responder depois perante as atitudes que tomam perante Deus. E assim a gente vai vendo que existe sempre alguma coisa a mais. Bom, se um ser, um vírus, uma bactéria extremamente pequenos pode nos causar muitos danos, também a mediunidade nos mostrou que um espírito, embora invisível para os nossos olhos, não podemos vê-lo a olho nu, em condições normais, exceto os videntes, eles podem, ao se aproximarem de nós, passarem dos seus sentimentos, das suas ideias e também dos seus adoecimentos, criando problemas graves para cada um de nós. É necessário, então, começarmos a desenvolver nossas percepções e nossos entendimentos para fazermos valer aspectos diferenciados para as nossas existências, para o nosso aprimoramento do amanhã. Uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. A partir do momento que o homem ver que existe um mundo espiritual, ele então começa a ter as percepções de que existe algo diferente, de que existe algo transcendente, e dentro dessa transcendência dos fatos, ele chegou à conclusão, por observação, por entendimento das situações, de que tudo aquilo ali era causado por um ser, até certo ponto, invisível. É aquele ali de viso, que a gente já disse antes, quer dizer, de vista, por ter visto, por ter presenciado. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí onde que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para compreenderem e lhe retirarem os erros. A partir do momento que começamos então a entender que existe a vida espiritual, que existe aspectos transcendentes da existência, começamos então a ver que tinha falhas, alguns erros, mas a essência estava ali parcialmente demonstrada. Conforme foi falado antes, a Gênese não perde nada de valor depois dessas informações, apenas ela precisa ser readaptada ao nosso entendimento. 17. Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários um com o outro. Ambos têm a sua parcela de ação na Gênese, sem o conhecimento das leis que regem o primeiro. Tão impossível seria constituir-se uma Gênese completa, quanto a um estatuário dar vida a uma estátua. É importante aqui nós compreendermos o quê? O mundo espiritual e material estão sempre em contato um com o outro. E ambos têm uma parcela de ação na Gênese, porque a geração do mundo
Nós já vimos no estudo dos exilados, já vimos no estudo do Caminhos da Luz, que nessa geração do mundo teve a participação de espíritos chamados engenheiros siderais, que contribuíram com Jesus na base fundamental para que a vida se estabelecesse na Terra. E eles trabalharam por milhares e milhares de anos, e certamente que ainda existem engenheiros siderais que trabalham entre nós. E aí vem que todos nós precisamos adquirir conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. A partir dali, nós vamos constituir uma parte a mais da Gênese. Mas ela completa? É tão possível quando quem faz uma estátua colocá-la para ter movimento, para ter vida. Sempre estaremos vendo a Gênese planetária por um ângulo segundo as nossas possibilidades, segundo as nossas percepções. Somente agora, conquanto nem a ciência material nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução ainda que aproximativa. Kardec deixa claro para a gente que não foi dada a última palavra para a Gênese, ou a respeito da Gênese. Ele mostra que tudo teve o seu momento, tudo teve a sua parte, a sua contraparte. A partir do momento que nós vamos entendendo o mundo espiritual, nós vamos entendendo também o mundo material. E a ciência material, ela deu uma deslanchada. Mas a ciência espiritual, por vários fatores, embora tenha dado grandes passos, ainda não é o necessário para conquistar todos os corações, para convencer todas as almas. E dentro desses aspectos, dentro dessas possibilidades, nós vamos buscando entender, compreender e darmos os passos coletivos no sentido do aprimoramento, do aperfeiçoamento para sermos melhores. E assim, etapa a etapa, vamos construindo o nosso processo de evolução e de crescimento espiritual. Etapa a etapa, vamos penetrando neste mundo, nesse universo sem fim, cheio de encantos, cheio de mistérios, e que nossas almas anseiam para desvendá-los. Mas somente a purificação do nosso espírito pode nos fazer ascender a paragens superiores, onde certamente nos esclarecerão um pouco mais, ou talvez nem mais nos interessaremos por isso. Enfim, caminhamos na Terra para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos e alcançarmos a plenitude do nosso ser. Que as bênçãos do Mestre Jesus estejam envolvendo a todos nós, que as bênçãos do Senhor da vida possam estar iluminando nossos corações, iluminando nossas caminhadas, para que assim possamos deparar conosco mesmos, encarar as novas realidades e prosseguirmos na nossa marcha evolutiva de edificação da luz, da paz e das fraternidades legítima em nossos corações.